Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, então, este quarto domingo da Quaresma, nós estamos ainda em plena pandemia. Se eu não me engano, é sexta-feira, né, mais ou menos, dia de São José, que já vai fazer um ano dessa loucura toda. E a gente sabe também que vai continuar, mas Deus sabe. E, meus irmãos, uma coisa diferente nesse tempo de penitência, no qual nós usamos roxo, um tempo de recolhimento, nós somos chamados a nos alegrar. A alegrar na penitência, a alegrar nas mortificações, nas renúncias. Mas, padre, como é que se alegra nisso? Nós vemos no Evangelho. Jesus, ele prefigura o mistério pascal, anunciando que a serpente que foi levantada no Antigo Testamento, a gente vê, só recordando que Moisés, no meio do pecado do povo, Deus mandou serpente contra o povo, aí o povo estava lá morrendo, aí Deus falou, aí Moisés orou a Deus, Deus falou, ergue uma serpente, quem olhar para ela será salvo. Então tudo isso é uma imagem simbólica, e Jesus mostra ser ele, assim, essa serpente, né? Ou seja, que assumiu esse pecado, né? Então a serpente é o símbolo do pecado, porque foi por uma serpente que entrou o pecado ao mundo. Então assim, Jesus assumiu sobre si os nossos pecados, e é no mistério da sua paixão, morte e ressurreição que nós somos chamados a nos exultar de alegria. Esse domingo, conforme dito, é o domingo letare. Letare, em latim, alegria. Então, são dois momentos em que a igreja usa o roxo desbotado, ou róseo. Então não é rosa, é roxo desbotado, né? O nome mais chique. Mas para dizer o que significa alegria, e são dois momentos, domingo letare, quarto domingo da Quaresma, e o domingo Gaudete, que é lá no Advento. E meus irmãos, a alegria de ver
Cristo que salva. Assim como o povo do deserto olhava para aquela imagem de uma serpente de ouro, né, erguida, levantada no meio deles, e eram salvos, assim a nossa alegria no dia de hoje é a alegria da salvação. Padre, mas no meio de tanto sofrimento, sim. É a mesma alegria dos santos. No meio do martírio, eram capazes de serem alegres. A alegria, nós sabemos que ela é um termômetro, né? Para saber se as coisas estão indo bem, se a gente está se realizando. Então, se uma coisa está nos trazendo tristeza, tem alguma coisa errada conosco, ou seja, pelos nossos pecados, ou seja, pela sinceridade do nosso coração, então ainda falta, né? Mas agora, a alegria verdadeira, a alegria, ela é espiritual. São Francisco de Sales, ao falar da alegria da verdadeira devoção, ou seja, da santidade, ele diz que o mundo blasfema em relação àqueles que buscam a santidade verdadeira, dizendo que a penitência deixa essas pessoas tudo enfadonhas, tristes. Então você olha alguém que quer ser santo, você vê alguém triste, cabisbaixo, alguém que é de Deus, alguém sem graça, então tapado, que não é capaz de ser alegre, mas mentiras em cima de mentiras. Pode gerar uma certa tristeza no começo, que é a mesma tristeza de um viciado que deixa as coisas do seu vício, ou seja, é uma crise de abstinência, mas depois vem uma alegria tão grande. E assim vai dizer São Francisco de Sales ainda, que a alegria do mundo é uma alegria falsa. Eles riem sem estar alegres, dançam fingindo alegrias. Então, tudo aquilo ainda é artificial demais. É igual aquela piada sem graça. A gente olha assim, aí você não quer rir, mas para não deixar a pessoa sem graça, então, assim a alegria do mundo é uma alegria falsa, não é verdadeira, não vem do coração. Mas agora a alegria que nós somos chamados hoje, meus irmãos, é uma alegria verdadeira. É a mesma alegria do bom ladrão. O homem está lá padecendo, está lá na cruz, mas ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, todo misericordioso, olha para ele: em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo. Quanta alegria daquele pobre ladrão. Ainda hoje estarás comigo. Ou seja, meu irmão, você foi salvo. Esse é o motivo da grande alegria do dia de hoje. Nós fomos salvos. Meus irmãos, cabe a nós fazer como bom ladrão, olhar: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. É como se um banco tivesse lá cheio de dinheiro e você está cheio de dívida para pagar. O banco fala assim: ó, tá aqui de graça, mas você vai ter que vir aqui e pedir. Esse é o problema, né? Nós temos que ir lá e pedir. Jesus vai dizer aqui, agora continuando o Evangelho, sobre o julgamento, né? A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Ou seja, todo o dinheiro aqui do banco está aqui, mas as pessoas ainda preferem ficar lá por conta de um orgulho miserável de não ir atrás ali, né? Então, agora mudando a comparação, dizendo a luz e as trevas, a luz veio, mas as pessoas estavam tão habituadas às trevas, ou seja, tão habituadas aos seus pecados, que preferiram ficar com seus pecados do que se expor diante da luz de Deus. Porque no começo, como eu disse, dói, sim, porque quando você está diante da luz, você vê
a miséria que tudo que você fez, de todo o seu coração. Mas, diante dessas misérias, nós somos chamados a confiar na misericórdia de Deus. Ou seja, nosso coração está envenenado, nós estamos doentes. Mas assim como no deserto o povo olhava para a serpente de bronze, nós somos chamados a olhar também para aquele que foi exaltado na cruz. Aquele que olhar para a luz, confiar na misericórdia, esse será salvo. Então, meus irmãos, nessa alegria nós somos chamados a despojarmos-nos das ações das trevas, ou seja, sair da escuridão, ir ao encontro da luz, por mais ofuscante que seja. Quem já teve a experiência de olhar para o sol sabe, né? Difícil olhar para a luz. Mas, meus irmãos, essa luz, ela nos pede apenas a humildade de se expor nas nossas fragilidades, e é o próprio Senhor que nos traz pela mão. Então, assim, meus irmãos, possamos buscar essa verdadeira alegria, alegria espiritual, alegria do coração, a alegria da cruz. Nós somos chamados a carregar a cruz, sim, isso é motivo de tortura, se a gente não quer ela, né? Mas agora, no fundo, quando Jesus carregava a cruz, ele carregava alegremente, porque ele sabia que isso seria causa de salvação a todos nós. Então, meus irmãos, na cruz do nosso cotidiano, nós somos chamados a carregar com um sorriso no rosto, um sorriso daqueles que amam, um sorriso cristão. O mundo, você vai assistir notícia, dá até um desespero, né? Misericórdia, vai acabar o mundo, vai ser o apocalipse. Tá, eu estou brincando, tá bom? Não vai ser o apocalipse, não quero desesperar ninguém, mas o trem tá feio, resumindo. O trem tá feio, e diante disso, padre, o senhor quer que a gente fique alegre? Meu irmão, a alegria de ser salvo, do bom ladrão. O bom ladrão viu que o trem estava feio para ele, sim, mas ele alcançou a salvação buscando a Cristo. Então o trem está feio para a gente, busquemos a salvação no Cristo. Não estou falando aqui para não ter zelo por conta do Covid, não, estou falando disso não. Estou falando do principal, a salvação da tua alma, porque de Covid, de acidente de carro, de qualquer outra coisa, nós iremos padecer. Mas Cristo, ele venceu a morte, e é o último inimigo a ser vencido em nós, é a morte. Então, nós, em relação aos nossos familiares, nos despedimos temporariamente. Então, com a graça e misericórdia de Deus, nós iremos nos encontrar no céu. Então, é uma despedida temporária. A morte é o último inimigo a ser vencido, conforme diz São Paulo. Sim, meus irmãos, nós somos chamados a carregar a nossa via sacra com um sorriso nos lábios, diz São José Maria Escrivá. Então, com essa alegria toda de Deus, a alegria do bom ladrão, que vê um sentido último em tudo aquilo que ele está vivendo, tanto sofrimento, ele olha, eu fui salvo, eu estou sendo salvo. Então, meus irmãos, se vamos padecer na cruz, padeçamos com Jesus, porque Ele nos traz a verdadeira salvação, a verdadeira alegria. E rezemos, meus irmãos, também, pelas pessoas que entram em desespero no meio desse tempo de pandemia, perdem a alegria de viver. Essa alegria que, como eu disse, é um dom sobrenatural. Então rezemos nesse dia também por essas pessoas. E que nós, da nossa parte, aprendamos a verdadeira alegria, que é a alegria da salvação. E todo aquele que olhar para o exaltado, ou seja, nós que estamos doentes, olhar para aquele que foi exaltado sobre nós, Cristo crucificado, esses alcançarão a salvação. Então, meus irmãos, olhemos e intercedamos pelos nossos irmãos que entram em desespero, que se perdem
nas misérias e nos pecados. Pois, por fim, nós sabemos que os pecados e as misérias humanas não trazem a verdadeira felicidade. Nós vemos em inúmeras festas pessoas rindo, mas no fundo um desespero gigante. Então, falta algo naquela alegria aparente. Falta a verdade, falta luz. Então, meus irmãos, possamos buscar a verdadeira alegria, a alegria da cruz. Porque da cruz vem a ressurreição. E assim possamos também ver essa alegria da ressurreição do mistério pascal.